A Rádio Educadora do Maranhão passa a apresentar Bíblia no Rádio, com Padre Flávio Collins. O seu estudo bíblico diário sobre a Palavra de Deus. Os autores, as principais mensagens, os personagens, a espiritualidade, as curiosidades e muito mais. Bíblia no Rádio, a partir de agora, na Educadora. Saudação, querido amigo ouvinte, você ligado na Rádio Educadora. Estamos iniciando agora a nossa edição do Bíblia no Rádio de hoje, seu estudo bíblico aqui diário na Rádio Educadora, emissora do Povo de Deus. Um abraço carinhoso a você que nos escuta pelo AM 560, pelo nosso aplicativo e pelo nosso site. Rodrigo Feitosa, te acolho com todo carinho nesse nosso estudo sobre a Sagrada Escritura, o Santo Livro, é a Bíblia no Rádio, nas ondas da 560 AM. Lembra que você pode participar pelo nosso WhatsApp, deixando sua mensagem de texto para 987572140. 987572140. Hoje nós temos a ajuda, o auxílio especial do nosso sonoplasta, José Carlos, que mais ao final do programa vai ler as mensagens que você endereça para a Rádio Educadora. E claro, o nosso assessor, o Padre Flávio Collins, reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré, professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA. Padre Flávio, seja bem-vindo. Olá, Padre Guto, obrigado, uma saudação particular a você no dia particular aqui hoje, né? E também o nosso ouvinte aí seguindo o nosso Bíblia no Rádio. Muito bem. E o Padre Flávio peço logo que já vá nos trazendo aquela revisão básica dos últimos encontros e já nos apresentando o novo livro que vamos começar a estudar a partir de hoje, Padre. Muito bem, Padre Guto. Nós estamos, só para situar, né, o nosso ouvinte, de repente alguém que está começando agora essa semana, nós estamos falando da segunda parte da Bíblia, do Antigo Testamento, um grupo de livros chamados de livros históricos. Livro é um bloco que recolhe aí vários grupos de livros, né? Então a gente tem feito esse percurso. Vimos a história deuteronomista, que ali compreende os livros Josué, Juízes, os 2 de Samuel e os 2 livros dos Reis. Depois nós vimos a história do cronista, Esdras e Neemias, bloco que compreende uma história unitária, né? Ali que na verdade faz uma releitura da história deuteronomista, que termina com o exílio, e essa releitura obviamente ultrapassa, porque o momento histórico é outro, é o pós-exílio. Então essa história é contada ali nos 2 livros das crônicas e nos livros de Esdras e Neemias, com a reestruturação da vida com o fim do povo de Israel, com o fim do exílio. E depois então estamos ultimamente estudando, aliás concluímos, a história dos Macabeus, né? A história contada ali nos 2 livros que se chama exatamente primeiro e segundo livro dos Macabeus, que não são uma história unitária, mas são 2 livros do mesmo período. A saber, esses livros vão falar da resistência, né, da família de Matatias e seus filhos, de modo particular. No segundo livro a gente tem as aventuras de Judas Macabeu que quer dizer martelo, que vai liderar a resistência, né, do povo de Israel, resistência que se expressa ali mesmo na guerra, mas na guerra em defesa da fé. Então é o ideal, né, o ideal da lei, a lei presente na aliança, a lei de Deus, e que tinha se constituído no centro da vida do povo, a organização do povo. A gente viu isso no livro de Esdras e Neemias, se dava ali a partir, né, ao redor do templo, com exatamente a retomada da leitura do livro da lei, a aliança. E aí, como os gregos, né, os macabeus vão contar a história dos gregos, com Alexandre Magno e depois os generais que vão tomar conta ali do império. E ele tinha aquele projeto de unificação de todo o império, unificação não somente política, mas também cultural. Isso incluía a religião. Então, os gregos queriam, por isso, profanaram o Templo de Jerusalém e proibiam qualquer outro culto que não fosse o culto aos deuses gregos. E aí, exatamente contra isso, que vão se levantar os judeus, aí liderados por Judas Macabeu. E aí, no último encontro, a gente falava exatamente disso, né? Apresentava o segundo livro dos Macabeus, que tem temas doutrinais importantíssimos, como um progredir, né? Traz um acréscimo já
na rica teologia, né, presente na história dos judeus, ali nos livros anteriores. Então traz de fato um acréscimo, que é uma nova forma de apresentar, né? A gente falava que o segundo livro dos Macabeus apresentava 3 temas principais, que é uma nova forma de apresentar o Deus Criador, e traz uma concepção, inclusive, filosófica, né? Que é a criação a partir do nada. A expressão é ex nihilo, quer dizer, a partir do nada. Deus cria a partir do nada, né? Não tem forma, não tem uma matéria. Isso não diverge no sentido... A ideia é a mesma, né? Mas a maneira de apresentar é diferente. Aqui que eu estava falando de divergência, mas não é divergência. É uma outra maneira de apresentar. O livro do Gênesis apresenta também a criação de Deus, né? Que sem nada, a gente até falava disso na época, a partir do verbo criar, né? Bará, em hebraico, que só Deus cria. E esse verbo nunca tem complemento de matéria. Então Deus cria, não diz criou disso, mas simplesmente cria. Deus cria. E, quer dizer, Deus fala e as coisas passam a existir. Mas, de qualquer modo, na concepção hebraica, ali, né, como está no Gênesis, a criação, ela se expressa também por dar forma. Então, quando se diz que Deus criou o céu e a terra, aí vai organizar, na verdade, algo que já existe. Porque existia ali escuridão, existia água e escuridão, e abismos, né? Então Deus vai dar forma. A criação, então, é isso. Deus vai organizar todas as coisas. Pois bem, então no livro dos Macabeus, é certamente a influência já, né, do pensamento grego, é escrito por judeus, obviamente, mas com uma categoria mais filosófica, né, que Deus cria a partir do nada. Essa expressão está na fala da mãe que incentivava os 7 filhos a permanecerem fiéis, né, na resistência da fé. E os 7 foram sacrificados no mesmo dia e depois por fim da meia-mãe. Então o tema do Deus Criador. Outro tema ligado a esse é o tema da vida futura. E aí a gente falava isso, que o livro dos Macabeus é onde aparece pela primeira vez, né, com clareza, as 2 coisas ligadas. É a vida futura, quer dizer, a ressurreição pós-morte, e a premiação, né, quer dizer, nós chamamos isso de retribuição. A retribuição da vida, quer dizer, Deus vai dar a cada um conforme as suas ações. Vai premiar ou vai castigar. Então são temas que são muito, muito presentes ali. E isso de modo particular aparece na fala dos irmãos quando são torturados e que fazem aquilo, resistem todo tipo de sofrimento, porque tem certeza que Deus dará a eles de novo o Espírito e a vida. Essa expressão é muito bonita. Dará de novo a eles o Espírito e a vida, fazendo-os ressuscitar, uma vez que agora eles fazem pouco caso de suas próprias vidas por amor às leis de Deus. E o terceiro tema, também, que é uma novidade, ligado a esse, é claro, é a oração pelos defuntos. Então a gente tem no segundo livro dos Macabeus, lá no capítulo 12, o texto mais claro, né, mesmo, sobre a oração de sufrágio pelos defuntos. Então, alguns soldados morreram num combate. Judas Macabeu encontrou nas suas vestes algumas moedas que eram oferecidas a outros deuses. Então, Judas compreendeu que foi por causa disso que eles foram de algum modo idólatras, né? Então foi por isso que eles morreram. Então Judas reuniu uma boa quantia de dinheiro e mandou para Jerusalém para que fossem oferecidas orações e sacrifícios por aqueles soldados. Com isso ele estava então querendo que aqueles soldados, por esse sacrifício, fossem perdoados de suas faltas e pudessem também eles ressuscitar. Então isso justifica, inclusive, né, a gente falava disso, a prática católica de rezar pelos mortos, pelos defuntos. Um tema ligado a esse, Padre Guto, é ainda a intercessão, né? Intercessão que nós chamamos hoje de intercessão dos santos, que aparece no livro também, a intercessão de Onias, que já tinha morrido, era um sumo sacerdote, ele era um homem bom, ele tinha morrido, e depois de morto ele aparece em sonho a Judas Macabeu, intercedendo pela batalha. E junto com ele, ainda mais, aparece Jeremias, né, que estende a mão, faz uma oração, inclusive dá uma espada para Judas Macabeu, com a qual ele vai lutar. Então aparece esse tema correlato, que é o tema da intercessão. E aí a gente chamava atenção para isso,
que quem quer aprofundar pode ir lá no Catecismo da Igreja Católica, lá na voz Comunhão dos Santos, e aí vai compreender melhor a doutrina, né, sobre a comunhão dos santos, que inclui, claro, a oração dos vivos pelos que faleceram e a intercessão dos que estão na santidade por nós que agora vivemos e também por aqueles que já partiram. Então, essa é a comunhão, né? A igreja, como o princípio básico é esse, que a igreja é una, e a igreja é corpo de Cristo. Então, mas a igreja se divide em 3 estágios. Igreja peregrina, somos nós. Isso aparece muito na oração eucarística, né, Padre Guto? Quando a gente faz a oração eucarística, ali está muito clara a igreja daquilo que ela é. A gente reza pela igreja peregrina, ali representada pelo Papa, pelos bispos e todos os fiéis. Reza, né, pela igreja gloriosa, os santos, a Virgem Maria em primeiro lugar, e reza também pelos fiéis defuntos. Então, esses 3 estágios formam a única igreja, corpo de Cristo. Maravilha, Padre Flávio. E nessa revisão eu lembro também que o senhor falava que os livros de Macabeus, eles estão apenas no cânon católico. Isso. Os protestantes não os incluíram, mas de uns tempos para cá os adotam como um estudo complementar, já como que reconhecendo, de certo modo, o valor desses livros. É isso mesmo. Sobretudo a Igreja Luterana, né, que em algumas edições de suas Bíblias trazem esses livros como apêndice. Quer dizer, lá no final da Bíblia traz não só esses 2 livros, mas outros, né, como que só estão presentes na Bíblia Católica. São Sabedoria, Judite, Tobias, Baruque, e acho que é isso. São 7, né? E de fato, né, porque exatamente pela novidade que esse livro traz, a gente está falando disso, essa ideia de vida após a morte começa aqui, né, sobretudo nesse período, e o primeiro livro do Antigo Testamento que traz esse tema exatamente o livro dos Macabeus. E aí, esse tema de vida após morte, é claro que é a grande novidade do Novo Testamento. Quer dizer, o grande dogma do Novo Testamento é isso. Quer dizer, a morte já não é o fim, a morte na verdade, ela é uma transformação. E o livro da Sabedoria depois vai dizer isso, né? A vida dos justos está nas mãos de Deus. Para quem crê, a vida não é tirada, mas é transformada. E então, aí do outro texto que fala claramente da ressurreição. Então é importante, né, que o Novo Testamento, por isso a Igreja Luterana tem adotado esse livro como leitura complementar, né? Porque aquilo que o Novo Testamento vem trazer, né, como grande novidade, já está de algum modo apoiada no Antigo Testamento, nesses livros que a gente está lendo. São chamados na Igreja Católica de deuterocanônicos. E para os protestantes eles são chamados de apócrifos, quer dizer, não inspirados. Era isso. Padre Flávio. Sim. E antes dos livros de Macabeus, qual a compreensão do povo da Bíblia sobre o pós-morte? Qual era assim, o ensinamento que a Bíblia dava ou já direcionava? Então, antes da novidade da vida ressuscitados, né, a ideia era essa, que muitos salmos vão falar disso, Padre Guto, inclusive como um apelo para Deus. Vão dizer assim: por acaso alguém da mansão dos mortos pode te louvar? Quer dizer, a morte era o fim. Então, o salmista usava isso para dizer: então, Deus, não me deixa morrer para que eu possa cantar os teus louvores, porque depois que eu morrer, eu não posso mais cantar teus louvores. Então, da mansão dos mortos, alguém poderá te louvar? Não. Então, a resposta é essa. A concepção, então, é que, de fato, a morte era o fim. E aquilo que a gente poderia aproximar, né, do conceito de vida futura era, na verdade, uma vida sobre esta terra, uma vida longa, né, sobre esta terra. Uma vida que começa no pai e depois se prolonga nos filhos. Quando a gente começar hoje a falar do livro de Ruth, vai abordar exatamente essa questão, né? Que, por exemplo, a morte por excelência era quando uma pessoa morria sem deixar descendentes. E então, pronto, morreu ele e acabou. Não deixou o nome, não deixou nada na história, não deixou descendência. Quer dizer, a sua semente morreu. Essa expressão é bastante bonita. Embora o significado seja feio, né? A sua semente morreu. Então, a ideia antes de Macabeus era essa. A vida, ela termina com a morte. Então, a morte realmente era o fim. O povo ia para a mansão dos mortos, sem vida futura. Muito bem. Padre Flávio, e o nosso tema, o nosso livro de hoje? Muito bem, nós vamos agora tratar de 4 livros, que são os que faltam, né, na verdade, ali para completar o quadro
o quadro dos livros históricos. Vamos falar de Ruth, de Tobias, de Judite e de Esté. São 4 livros, né, que eles não formam um bloco, sendo assim, mas cada livro desses é independente, né, cada livro é uma história em particular, e são histórias edificantes, né. Vamos trazer aqui o exemplo, né, de Ruth, que é uma estrangeira, Ruth Moabita, que está na genealogia de Davi, e a sua gentileza, de fato, ficou muito marcada na história, e a gente vai abordar isso no livro. Aí, o livro de outra mulher, né, que é Esté, chamada de Rainha Esté, também que vai interceder pelo seu povo, né, junto ao rei. E esse livro, do livro de Esté, Padre Guto, ele recebe também uma releitura. Quando os livros gregos, quando a Bíblia foi traduzida para a língua grega, o livro de Esté ele sofreu uma releitura lá no ambiente grego, em Alexandria, no Egito, e ele tem um acréscimo. Então, no cânon católico, o livro de Esté é maior do que no cânon protestante. Ele tem Ave Maria, por exemplo, a edição Ave Maria, acrescenta aí 6 capítulos no livro. Então, quem tem a Bíblia Ave Maria vai ver que o livro de Esté tem 16 capítulos. Na Bíblia da CNBB, tradução da CNBB, e as outras todas, na verdade, o livro tem 10 capítulos, como é na Bíblia hebraica. Só que tem mais conteúdo, né? Porque a releitura grega, os acréscimos que foram feitos pela Bíblia grega, são inseridos ali na nossa tradução. Então, ele tem bem mais texto. Quer dizer, o conteúdo de 6 capítulos, como faz a Ave Maria. E o livro de Esté é importante, muito importante, porque vai instituir uma festa em Israel, que é a festa dos Purims. Volta aqui um passo atrás, o livro de Ruth vai abordar a questão da lei do resgate. A gente havia antecipado isso quando falava do livro do Levítico, a lei do resgate e a lei do levirato. A lei do levirato diz respeito exatamente à permanência da semente, quer dizer, é o caso concreto, né, de se um homem morre sem deixar descendência, o seu irmão tem o dever de desposar a cunhada para gerar para o morto uma semente, quer dizer, para continuar a sua semente. Então, isso o livro de Ruth vai trazer essa questão. E depois, o livro de Judite, outra mulher, uma judia, né, mulher que Judite quer dizer judia, e mostra também a força, né, a força feminina, quando todos os homens, de algum modo, tiveram medo, né, correram, uma mulher se apresenta e vai salvar, de algum modo, né, o povo de Israel. A coragem da mulher. E, inclusive, Judite vai ser louvada, e o louvor que se dá a Judite, de algum modo, depois ele é retomado, né, uma espécie de prefiguração, um tipo, na verdade, de Maria. Então, como Judite, Maria também será exaltada como uma mulher grande no meio do seu povo. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É um louvor, né, que está presente já ali no livro de Judite. E o livro de Tobias vai trazer questões para nós muito importantes, que depois serão desenvolvidas, como a presença de anjos e demônios. Então tem uma angiologia, quer dizer, presença de anjos, no caso vai ser o anjo Rafael, que vai ajudar ali Tobias, e tem também demônios. Vai mostrar a vida de um homem justo, e que traz o tema, inclusive, né, por que os justos sofrem, um tema que é muito desenvolvido pelo livro de Jó. O livro de Tobias também traz isso, um homem justo, que é o pai de Tobias, e que vai, de algum modo, ser castigado sem ter feito nada. Mas o livro vai mostrar, então, como ele permanece fiel, mesmo sendo, de algum modo, castigado, e depois tem a sua vida recuperada. É um livro que apresenta também a salvação tanto do pai de Tobias, né, que fica cego, depois vai ser curado, e de Sara, uma mulher que, por conta exatamente de um demônio, não tinha sorte no casamento. Todos os seus maridos morriam na noite de núpcia. E aí Tobias vai casar com ela, Sara, que é sua prima, e então vão rezar e vai acabar com essa maldição. Então o livro apresenta exatamente o drama, né, do pai de Tobias e de Sara. E Tobias aparece ali como aquele que vai salvar um e outro. Então, de modo geral, essa é a história que a gente vai ver nesses 4 livros principais, de modo particular. Temas muito interessantes para esses próximos programas. Exatamente. Vamos para o intervalo? Vamos lá. Educadora é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora está apresentando
Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins. Bíblia no Rádio, trazendo a você, diariamente, nesse horário, o seu estudo, o seu aprofundamento sobre a Sagrada Escritura. Você participa pelo nosso WhatsApp, mandando sua mensagem de texto para 987572140. 987572140. Na sonoplastia, nosso amigo José Carlos, que logo mais ao final vai ler as questões, as mensagens suas, meu querido ouvinte. De volta com a gente o Padre Flávio Collins, falando hoje sobre os livros de Esther, Ruth, Judite e Tobias, e vai agora começar de forma mais pormenorizada, tratar, creio eu, do livro de Ruth. Vamos seguir a ordem agora, a ordem bíblica mesmo, né? Então vamos começar com Ruth. Ruth, depois Esther, depois Tobias, depois Judite, nessa ordem aqui. Então, vamos começando a falar do título, né, do livro de Ruth. E é interessante, né, porque até no lugar onde ele está, no cano, eu lembro que quando a gente começou o livro histórico, Padre Guto, aí eu comecei a falar de Josué, depois de Juízes, e depois pulei para Samuel. Aí você me perguntou, e Ruth? Quer dizer, Ruth de fato está ali no meio, né, entre Juízes, eu lembro. Juízes e Samuel, no cânon católico ele está ali, porque foi assim que ele foi, no cânon, quando foi traduzido para a língua grega, ele foi colocado ali. E tem uma razão, vamos falar isso um pouquinho. Mas no cânon hebraico, na Bíblia hebraica mesmo, ele não está ali, né? Ele, de fato, ele não pertence àquela história ali. Ele está entre o que a Bíblia hebraica chama de escritos, né? A Bíblia hebraica tem 3 partes, que é Torá, quer dizer, a lei, profetas, e aí que inclui, inclusive, esses livros que a gente está vendo, né? Que é Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, são chamados de Esdras, Neemias, são chamados de profetas, né? Profetas anteriores. E aí, a terceira parte, que é chamada de escritos, e Ruth, então, está nessa terceira parte, entre os escritos. A colocação de Ruth na Bíblia católica, né, no cânon católico, entre Juízes e Samuel, é certamente por conta de uma menção que está, inclusive, no livro de Ruth. Logo no primeiro versículo diz assim: no tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então, certamente, essa frase, né, no tempo dos juízes, condicionou, então, a colocação do livro de Ruth ali logo depois dos juízes, antes do livro de Samuel. Mas a gente repete isso, né? Mas o livro de Ruth é uma história à parte. Não é a continuação, né? A gente estudou isso. Não é a continuação do livro dos Juízes, né? Não. Então a continuação do livro dos Juízes se dá, claro, ali em Samuel, com a passagem do sistema tribal, né? E para a monarquia. É a continuação lógica ali. Então, o livro de Ruth tem o seu nome, claro, do personagem central do livro, que é exatamente Ruth, que em hebraico significa amiga, companheira. E o livro de Ruth, ele é lido, Padre Guto, juntamente com o Cântico dos Cânticos e o livro de Esther. Eles são livros lidos nas grandes festas, né, nas grandes festas judaicas. O livro de Ruth, inclusive, é lido na festa de Pentecoste. Porque o livro vai trazer aí o fato como é que chama isso? De colheita, né? Então, Ruth vai ser alguém que depois, isso é o direito dos pobres, ela é, claro, é uma viúva, antecipando a história, ela se torna viúva, e a viúva é pobre, claro. Não Judite, viu? Judite vai ser uma viúva rica, mas é diferente aqui o caso. Ruth, então, vai colher, né? Então, o livro vai mostrar que Ruth, junto com a sogra, Noemi, voltam para Belém, né? Ali, voltam para Israel, no tempo da colheita. E a festa da colheita está ligada ali à festa de Pentecostes, talvez por isso seja lá. Pois bem, o livro de Ruth, então, vai contar a história de Ruth com a sua sogra, Noemi, que são 2 viúvas, né? 2 mulheres. A Ruth, ela é estrangeira, ela não é de Israel. Isso é uma coisa muito importante, né? Na Bíblia hebraica, porque a gente tem falado tanto, né, nos outros livros, de estrangeiro, né? A proibição com o estrangeiro, de se misturar com o estrangeiro e tudo.
E nós temos alguns exemplos, né? Como esse é o caso de Ruth, que é uma estrangeira que vai ser muito louvada em Israel por causa da sua gentileza. Mas aí eu gostaria de começar a ler o livro, Patrick. São um livro curto, viu? São apenas 4 capítulos. Aí o leitor pode, de hoje para amanhã, já pode ler o livro todinho, porque ele é uma narrativa bem agradável. E uma história muito interessante, muito bonita. Eu vou ler alguns versículos para a gente explicando aqui os personagens. Diz assim: no tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país, e um homem de Belém, de Judá, foi morar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Maalon e Quelion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e esta ficou só com seus 2 filhos. Eles tomaram por esposas mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Permaneceram lá uns 10 anos. Depois morreram também os 2, Maalon e Quelion, e Noemi ficou sozinha, sem filhos nem marido. Então, com suas noras, preparou-se para voltar dos campos de Moabe, pois ficara sabendo que nos campos de Moabe, que Deus tinha visitado seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, com suas noras do lugar onde tinha morado e puseram-se a caminho para voltar à terra de Judá. Noemi disse às suas 2 noras: ide e voltai cada qual para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondade com que tratastes os que morreram, e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós encontrar descanso na casa de um marido. Abraçou-as, mas elas choravam em alta voz, dizendo: não, vamos voltar contigo para junto do teu povo. Noemi respondeu-lhes: voltai, minhas filhas, porque haverias de vir comigo? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Voltai, minhas filhas, parti, pois eu estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu dissesse: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e terei filhos. Esperarias por eles até que crescessem? Renunciaríeis ao matrimônio? Não, minhas filhas, é grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas choraram novamente em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra e voltou para junto de seu povo, mas Ruth ficou em sua companhia. Disse-lhe então Noemi: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus. Volta também com ela, respondeu Ruth. Aí aqui nós temos uma passagem muito bonita nas Sagradas Escrituras. Respondeu Ruth: não insistas comigo para que te deixe, pois para onde fores, irei também. Onde for tua morada, será também minha. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, quero morrer e ser sepultada. Que o Senhor me mande este castigo e acrescente mais este, se outra coisa não ser a morte, me separar de ti. Noemi, vendo que Ruth estava firmemente decidida a acompanhá-la, não insistiu mais com ela. E aí as 2 partiram para Belém. Muito bonito, né, Padre Guto, essa expressão de Ruth? O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Muito bonito, é um testemunho de fé. É, exatamente. E é uma estrangeira, viu? É uma estrangeira que vai, então, professa a fé no Deus de Israel. Mas veja que esse capítulo traz várias questões, inclusive, que a gente mencionava acerca dos Macabeus, aquela sua pergunta, né? Como era a história da concepção após a morte? Então não tinha. Sim. E aí a Noemi se sente, vai dizer, eu fui de algum modo, estou amargurado, né, por conta disso, porque ela ficou viúva e não tem filhos, então essa história se acaba ali. Não tem mais filhos, né, os 2 filhos morreram. E não tem marido, não tem mais filhos. E agora, os nomes aqui, os nomes dos personagens, eles parecem que são fictícios, viu? Simbólicos. Cada nome tem um significado. Por exemplo, Elimeleque quer dizer meu Deus é rei. Elimeleque, né? Meu Deus é rei. Aí o nome dos filhos de Elimeleque com Noemi, Maalon,
quer dizer enfermidade. Kelion quer dizer desfalecimento. Orfa é o nome que significa aquela que volta às costas, quer dizer, aquela que foi embora, né? E Ruth, já sabemos, né, amiga, companheira. Noemi significa minha doçura. Tem a ver com minha doçura, minha consolação, de algum modo. Então, os nomes são, né, interessantes, porque, de algum modo, como é próprio na tradição hebraica, o nome designa um pouco a missão da pessoa, ou a sorte da pessoa, a vida da pessoa. No caso aqui, Kelion e Mahlon é porque morre muito cedo, né? Então, se chama enfermidade e desfalecimento, porque a vida dura muito pouco para eles. E então é isso, né? O livro, esse primeiro capítulo, vai trazer uma narrativa propriamente tal, né? O primeiro capítulo apresenta qual é o problema e, claro, o livro vai apresentar depois a solução para esse problema. E o problema é esse: Noemi vai voltar, porque é tempo de colheita em Belém, então tem pão. Então são duas pobres, agora são duas pobres viúvas que vão voltar e esperar, claro, ali tem o direito dos pobres, né, conforme o livro do Levítico, que eles podiam, mesmo não tendo plantado, mas podiam recolher. Isso fazia parte, né, aquele que vai sempre colher o milho. Então não colhe todas as espigas, ou deixa cair algumas espigas para o estrangeiro e para os pobres que vêm atrás poderem recolher e assim não passarem fome. Então, confiantes nisso, Noemi e Ruth voltam para Belém. E aí o livro, depois, por conta dessa gentileza de Ruth, né, com essa expressão muito bonita, teu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus, isso vai se espalhar, né? Então, quando Ruth e Noemi voltam para Belém, então essa notícia já chegou em Belém. Então, Ruth será muito bem acolhida por conta disso, por causa dessa sua gentileza para com a sua sogra, não abandonar a sua sogra. E então, por conta disso, Noemi, né, vai articular, organizar, sistematizar a vida de Ruth, né? Porque ela lembra que ela tem um parente próximo que então tinha um terreno e esse terreno precisa ser resgatado. Então ela vai cuidar exatamente disso. Aí que entra a famosa lei do resgate e vai ao mesmo tempo conseguir o casamento de Ruth. Então, usando-se ali também da lei do levirá. Então tem essas duas leis aqui. A lei do resgate, né, aquele nome Goel, que a gente mencionava desde o livro do Êxodo, o Redentor, né, aquele que deve resgatar. E também a lei do levirato, que é quando o cunhado ou alguém mais próximo, né, na ausência de não tendo cunhado, alguém próximo deve desposar a viúva para gerar uma descendência para o morto. Então essas são as questões do livro. E agora eu convido o povo a ler, né, e amanhã a gente vai entrando no livro. O livro é bastante simples, viu? A estrutura dele tem essa introdução e depois os 4 capítulos vamos trazer 4 cenas específicas, né, que é a volta, depois Ruth que vai recolher lá nos campos de Boaz, o nome do outro personagem, né, Boaz é o homem com quem Ruth vai se casar, e depois o seu casamento e a conclusão do livro. Muito bem, é uma história muito bonita e difícil mesmo, Padre Flávio. Sim, sim. Vamos às questões então, meu amigo José Carlos Santos, nosso sonoplasta da educadora, vai entrar agora conosco, participar do nosso bate-papo e trazer a questão dos ouvintes, José Carlos. Já temos algumas mensagens por aqui. Bom dia, irmãos no sacerdócio, parabéns pelo dia de hoje. Abraços, Padre Jovenias, Diocese de Pinheiro. Estou atualmente em Pinheiro, paróquia Nossa Senhora da Conceição, Pacas. Agora está em Pinheiro. Grande abraço, Padre Jovenias. Padre Flávio, Padre Jovenias vai ser contemporâneo? Ele estava um ano à minha frente, era da turma do Padre Hamilton. Mas eu acho que ele ficou... Eu tenho a impressão que, de algum modo, ele foi ordenado depois de mim. Não sei exatamente porquê, como é que foi a história, né? Ele estava à minha frente, mas eu fui ordenado primeiro. E eu tive a alegria, Padre Guto, de ser o pregador da sua primeira missa, no tempo do Natal. Me lembro, foi um momento muito especial, viu? No lugar onde ele tinha nascido, né? Sua primeira missa. E ele me convidou para ser o pregador da sua primeira missa. Qual foi o município? Eu não me lembro. Ele vai dizer aí, porque eu não me lembro. Mas ele completa já. Um abraço, Padre Jovenias. José Carlos, o que mais? Padre Guto e Padre Flávio, a bênção.
Parabenizar pelo programa maravilhoso. Sempre gostei de ler e estudar a Bíblia e também tentar viver da vida para o Evangelho. Agora mais ainda, Padre Flávio sempre foi um excelente professor. Como antiga paroquiana, é bom ouvi-lo todos os dias. Um grande abraço. Parabéns também pelo Dia do Padre. Que o Senhor continue a iluminar o caminho do sacerdócio por vocês escolhido. Porfíria Calhau. Muito bem. Um abraço a Porfíria. Abraço, Porfíria. Obrigado. Querido Padre Guto Feitosa, parabéns pela vocação. Elisângela e Taigo, seus ouvintes fiéis, que Deus lhe abençoe. Padre Guto, dê meus parabéns também ao Padre Flávio, um sacerdote maravilhoso, e a todos os sacerdotes da nossa arquidiocese. Pronto, feito o registro. O Padre Flávio está ouvindo aí. Pois é. Muito obrigado. Agradecido. Olá, Padre Guto e Padre Flávio, estou ligada no Bíblia no Rádio, Isaura, do bairro J. Câmara. Obrigado, Isaura, bem-vinda. J. Câmara, no município de São José de Ribamar. Acho que você poderia fazer uma breve meditação para a gente, já que estamos no contexto de São João Maria Vianney, cura d'Ars, Dia do Padre. Deixa eu fazer um pouquinho da ligação aí da vocação sacerdotal na Bíblia. Rapidamente, para a gente concluir o programa de hoje. Claro, eu acho que o Padre Jovenias estava dizendo alguma coisa. José Carlos, veja se o Padre Jovenias completou a mensagem. Fui ordenado em Cururupu, 26 de dezembro de 1998. Olha aí. Dezembro, Cururupu. Exato, a primeira vez que ele não foi em Cururupu, foi em outro lugar. Foi no lugar onde ele nasceu. Uhum. Pois bem. No povoado lá de Cururupu. Isso. Muito bem. Então, a vocação sacerdotal, né, claro, ela vem do próprio Jesus, né, o bom pastor que chama pessoas para colaborarem com o seu projeto, o projeto do reino, e para seguirem bem de perto. Inclusive, esse texto de Ruth é muito bonito, né? Eu acho que ele descreve muito bem qual é o sentido da vocação, né? O sacerdote, sobretudo lá da carta aos Hebreus, depois que vai fazer um verdadeiro tratado, né, sobre o novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai dizer que todo sacerdote é tirado do meio do povo, constituído sacerdote e devolvido ao povo. Também ele marcado, capaz de oferecer orações e sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios pecados. E aí, ligando-se a Jesus, né, que Jesus, o sumo sacerdote, ele é capaz de compreender a fraqueza do povo, porque ele mesmo foi cercado de fragilidades, menos no pecado, é claro. E a partir daí, então, se configura o sacerdote. Aí, ligando essa expressão de Ruth, né, o teu povo será o meu povo. Então, o sacerdote é alguém que é constituído para o serviço da igreja, configurado a Cristo e colocado, então, no meio do povo como pastor. Com o qual, claro, né, quer dizer, o pastor que deve se identificar com o povo, para usar as palavras de Ruth. O teu povo será o meu povo, a tua causa será a minha causa, e o teu Deus será o meu Deus. Então, é um dom, né, o sacerdócio é um dom, e ao mesmo tempo um dom que se torna um serviço. Eu lembro do Dom Belisário falando esses dias, dizendo, né, ele sempre fala muito isso, que também no Esmeralda fala isso, né, bastante, que o sacerdócio não é da pessoa, né? Quer dizer, a vocação não é da pessoa, a vocação é da igreja. E de fato a Bíblia mostra isso muito claramente, né? Jesus diz, olha, não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi e vos constituí. E constituir, né, para irdes e produzirdes frutos. Então, se por um lado a gente fica agradecido, a gratidão a Deus por nos ter chamado, por outro lado a gente compreende, né, sente a responsabilidade, claro, de ser chamado, constituído para o serviço. No Evangelho de Lucas, de modo particular, Padre Guto, a gente até leu a festa do bispo, lá no capítulo 6, que a escolha dos 12, né, que Jesus depois vai enviar, ela se dá numa noite, a gente até refletiu, foi um dos temas do retiro que a gente fez aí ao longo do ano passado, retiro de preparação para o ano missionário, que era uma noite de amor, né, em que 12 são gerados. E aí, a partir dessa geração dos 12, que são amados e escolhidos, Jesus chamou a si aqueles que ele quis. E depois de passar uma noite em oração, quando amanheceu, então ele chamou os seus discípulos e constituiu 12.
Então, a nossa escolha, o sacerdote, é a escolha de Deus e é fruto de um ato, né? Fruto de um ato de amor da parte de Deus. Maravilha. O senhor já pregou uns 2 retiros para padre ou primeira missa de padre, né? Já. já. O senhor lembra, o senhor pregou o meu retiro de ordenação presbiteral também. Pois é verdade. Meu do padre Ribamar. Sim. No sítio dos padres no Rio São João, aqui no santuário. Isso mesmo, exatamente. Pois, Padre Flávio, obrigado pela companhia de hoje. Amanhã a gente retoma o livro de Ruth. Isso. E dá-nos a sua bênção, meu irmão. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia, abençoe a nossa vocação, de todos os nossos, né, irmãos, nossos colegas aí no serviço. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, Padre Flávio. Um abraço. Um abraço também, José Carlos. Obrigado, José Carlos. Obrigado a você, ouvinte da Rádio Educadora. A gente volta no próximo programa Bíblia no Rádio, aqui na emissora do Povo de Deus. A você, meu abraço, a você, minha bênção. Educadora, é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora do Maranhão apresentou Bíblia no Rádio, com Padre Flávio Collins.